This is a letter addressed to Terry. Is that right? Yes, sir. Crianças cometendo crimes, especialmente aqueles que envolvem assassinatos, sempre serão um mistério. Como pode um ser inocente e indefeso como uma criança ser capaz de tamanha crueldade e sangue frio? E como deve a sociedade lidar com essas crianças assassinas? Afinal, elas ainda são apenas crianças. Na cultura popular, histórias de crianças criminosas são comuns, desde o funileiro maníaco até a garotinha que planejou o assassinato brutal de toda a sua família. Aqui estão alguns exemplos de crianças que foram para a cadeia por cometerem crimes bizarros e sem sentido. James Fairweather. Em 2014, a pequena comunidade de Colchester, em Essex, Reino Unido, foi abalada por 2 assassinatos brutais e hediondos. A investigação para encontrar o responsável foi um dos maiores já realizados pela polícia de Essex. Tudo começou quando um homem local fez uma terrível descoberta no Castle Park, por volta das 5h45 do dia 29 de março. Ele encontrou um homem inconsciente deitado em uma poça de sangue, com ferimentos graves na parte superior do corpo. Era James Atfield, um pai local de 5 filhos, que havia sido esfaqueado 102 vezes. 3 meses depois, uma mulher foi encontrada morta no campo de trailers. Era Naida Almaneia, de 31 anos, que tinha sido cortada cerca de 16 vezes, incluindo uma vez através de ambos os olhos. Inicialmente, a polícia pensou que o segundo assassinato fosse um crime de ódio, já que Almaneia era da Arábia Saudita e usava um hijab. No entanto, em 27 de maio de 2015, James Fairweather, então com 16 anos, foi preso por volta das 11 horas, depois que uma mulher chamou a polícia para relatar um adolescente suspeito escondido nos arbustos no campo de trailers, perto do local onde Naida havia sido morta. A polícia encontrou com ele uma faca grande e ele estava usando luvas cirúrgicas, prestes a cometer seu terceiro crime. A prisão de James Fairweather colocou fim aos assassinatos em Colchester e ele foi posteriormente condenado à prisão perpétua. Mas antes de continuarmos com nosso vídeo, não se esqueça de apertar o botão de se inscrever e dar seu like. Esse é o Ideia Paralela. Vamos lá! Kim Edwards e Lucas Markham. Crimes são hediondos, mas há algo particularmente angustiante quando uma criança é responsável por ele. Esses 2 jovens adolescentes cometeram algo tão horrendo que deixou toda a cidade de Lincoln em choque, em 2016. Esse caso é chocante, não apenas pela pouca idade dos assassinos, que tinham apenas 14 anos na época, mas também pelas vítimas, a mãe de Kim, a irmã. Elizabeth e Kate estavam dormindo tranquilamente em suas camas quando os 2 jovens brutalmente tiraram suas vidas. A pergunta é por que um adolescente aparentemente comum planejaria e executaria um ato tão horrível. As razões são complexas e provavelmente nunca as entenderemos completamente. No entanto, Kim falou abertamente sobre isso depois de sua prisão. Ela falou sobre o ressentimento profundo e destrutivo que sempre sentiu pela proximidade entre sua irmã e mãe. Ela sempre se sentiu como uma estranha, e a relação entre Elizabeth e Kim já estava tumultuada há algum tempo. Mas tudo piorou quando Kim começou a namorar Lucas, a quem Elizabeth não aprovava. Ela até descreveu o casal como uma bomba relógio esperando para explodir. Ela podia sentir claramente que algo sinistro estava por vir. Em março de 2016, Kim tentou se matar com uma overdose de analgésicos, mas sobreviveu. Foi depois disso que ela e Lucas começaram a planejar friamente com distanciamento as mortes dos membros da família de Kim. Derek e Alex King. Estes 2 irmãos viveram um pesadelo pelo qual nenhuma criança deveria passar. Sua mãe os abandonou quando tinham 6 e 7 anos, deixando Terry, seu pai, para criá-los sozinhos em condições de extrema pobreza. As crianças passavam muito tempo sozinhas ou com estranhos. Quando sua mãe os deixou, eles foram colocados em um lar cristão e posteriormente colocados para adoção. Eventualmente, foram devolvidos ao pai e 1 ano depois tentaram fugir. Aparentemente, Terry era muito violento com eles, então foram morar com um amigo chamado Rick,
que até os escondeu de Terry quando ele os procurou. Há uma carta na qual Terry é mencionado. Eventualmente, Terry os encontrou e os levou para casa, e foi aí que tudo deu terrivelmente errado. Os meninos, com medo da punição que Terry poderia infligir, decidiram matá-lo primeiro, como um "eu vou te pegar antes que você me pegue". Alex admitiu que foi ideia dele, mas foi Derek quem pegou o taco de beisebol de alumínio e acertou Terry na cabeça. Tudo aconteceu em 26 de novembro de 2001. Quando as autoridades foram alertadas para um incêndio na casa dos King, encontraram Terry deitado em sua poltrona com a cabeça esmagada. Os meninos haviam matado seu pai e ateado fogo para encobrir o assassinato. Conheça Mary Bell, a assassina mais jovem da Inglaterra. Ela cometeu seu primeiro assassinato aos 10 anos de idade. Apesar de parecer fofa e inocente, não se deixe enganar pelas aparências, pois a vida de Mary foi marcada por abusos físicos e emocionais por parte de sua mãe, uma trabalhadora de 16 anos. Isso a levou a se tornar uma criança retraída e manipuladora. Mary tinha histórico de tentativas de assassinato de outras crianças, mas ninguém levou a sério até que ela estrangulou Martin, de 4 anos, em uma casa abandonada antes de seu 11º aniversário. Seu crime foi inicialmente considerado um acidente, mas logo depois ela vandalizou uma creche e confessou seus crimes. 2 meses depois, ela e sua amiga Norma estrangularam Brian Howe, de 3 anos, e mutilaram seu corpo com uma tesoura. Mary foi diagnosticada com transtorno de personalidade psicopata e foi solta da prisão aos 23 anos. Nicole Kip Miller foi condenada por um crime hediondo de matar seu próprio filho recém-nascido. Ela recebeu uma pena mínima de 80 meses e máxima de 10 anos por se livrar do cadáver e outra pena mínima de 8 anos e máxima de 15 anos pelo assassinato. Em 10 de dezembro de 2009, Nicole entregou o bebê na casa em que vivia com a mãe. Algumas horas depois, ela foi ao hospital em busca de ajuda médica, mas os médicos descobriram que ela havia dado à luz recentemente e perguntaram onde estava a criança. Nicole deu informações ambíguas, mas depois acabou contando onde o bebê estava. Na manhã seguinte, em 11 de dezembro, os oficiais encontraram o corpo do bebê dentro de um saco plástico em uma lixeira comercial atrás do Country Market. Segundo a autópsia, a criança nasceu viva e morreu por asfixia dentro do saco plástico, o que significa que o bebê estava vivo quando Nicole o jogou no lixo. Lionel Tate é o cidadão americano mais jovem já condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2001, quando Tate tinha apenas 14 anos, ele foi condenado por assassinar a irmã, uma menina de 6 anos, na Flórida. A mãe de Tiffany estava cuidando da menina, mas a deixou sozinha com o filho, Tate, para tirar uma soneca no andar de cima. Tate, que tinha 12 anos e pesava 76 quilos, alegou que estava apenas tentando mostrar a ela alguns movimentos de luta profissional que tinha visto na TV, mas Tiffany acabou sofrendo ferimentos internos horríveis. Tate pisou nela com tanta força que dilacerou o fígado dela e causou uma fratura no crânio, e costelas fraturadas. O promotor caracterizou essas lesões como semelhantes às que alguém teria sofrido caindo de um prédio de 3 andares. A sentença de Tate foi altamente controversa, já que ele tinha apenas 12 anos quando cometeu o crime e as crianças muitas vezes não estão cientes do que estão fazendo, pois seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. Na verdade, sua sentença trouxe amplas críticas ao tratamento de menores infratores no sistema de justiça do estado da Flórida. Após seu julgamento, até mesmo a acusação se juntou abertamente ao apelo de Tate por clemência na sentença e se ofereceu para ajudar em seu apelo. Jasmine Richardson é conhecida como a pessoa mais jovem a ser acusada de várias contagens de assassinato no Canadá. Com apenas 12 anos, ela assassinou seus pais, Mark e Deborah, além de seu irmão de 8 anos, Jacob, com a ajuda de seu namorado de 23 anos, Jeremy Steinke. Quando a polícia encontrou os corpos, Jasmine estava desaparecida, o que levou a temer que ela tivesse sido sequestrada.
No entanto, evidências posteriores indicaram que ela estava envolvida no crime. Ambos foram presos no dia seguinte. Stank, que se autodenominava um lobisomem de 300 anos, foi o parceiro de Jasmine e o suposto mentor do crime. No entanto, a evidência apontou que foi Jasmine quem planejou o assassinato de seus pais. Ela havia falado sobre isso em mais de uma ocasião, inclusive antes de conhecer Stank. Mesmo atrás das grades, Stank propôs casamento para Jasmine por meio de cartas da prisão e ela aceitou. Christian Fernandes é o protagonista de uma história trágica de abuso infantil. Aos 12 anos, Christian cuidava do seu irmão mais novo, de apenas 2 anos, mas a sua vida já tinha sido marcada pela negligência e violência que ele tinha sofrido durante anos. Em 14 de maio de 2011, Christian ficou responsável por cuidar de David Galarraga, um menino deixado em sua casa pelos pais. Apesar de ter quebrado a perna do irmão há alguns meses, a mãe não pareceu achar arriscado deixar David sob os cuidados de Christian. No entanto, quando a mãe saiu, Christian tornou-se violento com David, empurrando-o 2 vezes contra uma estante. Quando a mãe retornou, encontrou David inconsciente e Christian preocupado. Em vez de levar a criança para o hospital, a mãe simplesmente trocou as roupas do menino, limpou o sangue do seu rosto e colocou gelo em sua cabeça. A mãe esperou 4 horas antes de finalmente levar David ao hospital, mas os seus ferimentos foram tão graves que ele lutou pela vida durante 2 dias, antes de morrer. Se a mãe tivesse levado David ao hospital imediatamente, talvez ele tivesse sobrevivido. Depois desse trágico acontecimento, Christian foi preso, mas mais tarde foi libertado, assim como a sua mãe, que foi presa por conduzir sob o efeito do álcool. Além disso, a mãe de Christian teve quando tinha apenas 12 anos, e o pai biológico de seu filho foi preso por agredir a mãe. Certamente, não é um começo de vida fácil para ninguém. Antônio Barbo. Um adolescente condenado à prisão perpétua por ter assassinado uma senhora idosa em Sheboygan Falls. Antônio, juntamente com seu amigo Nathan, espancou a própria bisavó, Barbara Olsen, de 78 anos, com um martelo e uma machadinha até a morte. Além de ser chocante que alguém pudesse matar uma idosa, a vítima era a própria bisavó de Antônio, que tinha apenas 13 anos na época. Antônio foi condenado a 36 anos de prisão perpétua com elegibilidade para liberdade condicional somente aos 50 anos de idade. No julgamento, um psiquiatra testemunhou que Antônio pode ter problemas cognitivos decorrentes de um acidente de carro que sofreu quando tinha 10 anos, o que pode ter afetado seu comportamento. Os 2 adolescentes planejaram o ataque e trouxeram suas armas de escolha, enquanto a mãe de Nathan os levou para a casa de Bárbara. Quando a senhora se virou de costas para eles, os adolescentes a atacaram impiedosamente. O tópico agora é sobre Corey Smith, um homem de 29 anos que se tornou conhecido pela polícia em Wisconsin por ser culpado não apenas uma, mas 5 vezes por dirigir embriagado. Embora pareça uma criança, ele é um adulto com tatuagens bizarras e proeminentes. Os policiais o pararam pela primeira vez pensando que ele era menor de idade, mas depois perceberam que ele estava muito bêbado. Corey não conseguia andar ou ficar em pé e cheirava a álcool. Ele foi preso imediatamente após soprar no teste do bafômetro e registrar um nível de álcool no sangue de 0,29, mais de 3 vezes o limite legal. Durante sua prisão, ele se tornou um pesadelo, batendo a cabeça no carro e sendo forçado com spray de pimenta. Este é um lembrete importante para não beber e dirigir. O vídeo aborda questões relevantes, mas destaca a pergunta sobre a responsabilidade de crianças, especialmente aquelas que sofrem abuso, por suas ações e se elas devem ser punidas ou ajudadas. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueça também de ver nossos outros vídeos legais que já postamos aqui no Ideia Paralela. Até a próxima!